dente e ser o próprio dente. Nascer, crescer, escola, trabalhar, só macho e fêmea é casal, só pra poder ser charutal no carro que o pai parcelou, alimentando seu ego, trocando de figurino e passa a vida dormindo. Sejam bem-vindos. Uma ótima noite. Hoje tem uma convidada muito especial, que é a Rosana. Ela é pedagoga, facilitadora de barras de axis, facelift energético, e ela vem falar pra gente sobre os seres extraordinários. Então, já estou aceitando ela aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Esse papo hoje vai ser muito legal. Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Rosana. Oi, boa noite. Você está me vendo já? Sim, só está demorando para carregar a imagem. É. Tá. Agora sim. Agora está ao vivo. Tudo bem? Tudo bem? Gratidão, né, por você estar aqui hoje falando de um assunto que é tão importante, tão especial, né, para todas as crianças e também os nossos familiares, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, gratidão. Já está entrando bastante gente aí. Sim, vamos aguardar um pouquinho mais, o pessoal chegando, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente traz essa conversa aqui, e vocês podem estar fazendo perguntas, e assim como a gente vai conversando, a gente vai respondendo a todos, tá bem? Então, Rosana, que legal. Vamos falar um pouquinho das barras, né? Como elas podem contribuir para as nossas crianças e trazer uma realidade diferente, né? Sim, com certeza. Pô, me conta aí, tu é pedagoga, né? Trabalha numa... Foi diretora de uma escola, é isso? Fui diretora, hoje eu já não trabalho mais, né? Eu, Ah, com Axis, eu depois acabei saindo. sim. Eu já me aposentei, trabalhei aí. Como pode melhorar? A educação, eu trabalhei 34 anos. Uau! Bastante, né? Então, assim, eu fui professora, aí fui orientadora educacional, fui assistente de direção e depois cheguei na direção. E, assim, passando por todos as etapas, né? Cada vez, eu até brincava, eu dizia assim, a gente acha que sabe, mas mudamos de cadeira, ponto de vista muda, né? Sempre, E né? muda, você olha para aquilo de um outro ângulo, né? E a gente acha que porque está dentro de uma escola, que a gente sabe tudo que tem ali, que, ai, olha, a educação está aqui na veia. E não é bem assim. A gente nunca para de aprender, né? E, e foi o que eu observei nos anos que eu estive na escola, que cada passo que eu dava era uma nova visão que eu tinha, olhando para aquelas coisas e vendo uma nova perspectiva. Eu falava, uau, né? Como muda, né? E a gente acha Sim. que sabe. Então, nunca dá para bater no peito e achar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe. Nós estamos sempre É um aprendendo, viver aprendendo. sim, conhecimento, mas a gente sempre tem que baixar as barreiras, né? Para que a gente possa olhar para aquilo de uma forma diferente e ver Então, quão grandioso aquilo pode ser, né? e aproveitando que tu falou em baixar as barreiras, eu vou convidar, né, todas as pessoas que estão nos assistindo
para justamente agora baixar todas as suas barreiras, baixando as barreiras, né? Duas pessoas de Axis não podia não falar sobre isso, né, Rosana? E, e mesmo Porque para é um quem não é, assunto, né? Baixe as barreiras, é pode não saber. baixa as barreiras. Daqui a pouquinho você vai perceber o que é baixar as barreiras, né? É, Baixando até porque a a gente, expectativa, né? uhum, Expectativas que exato, destruir, tem descriar. isso por essa live. É justamente porque, como a gente, né, porque o baixar as barreiras, né, estar aberto ao que a gente vai trazer aqui, que é algo muito novo para a maioria das pessoas, né? E essa linguagem Axis, ela realmente é diferente e muda vidas, né? E eu gostaria, né, Rosana, que tu me contasse um pouco, assim, dessa tua experiência com as barras de Axis, e tu sendo pedagoga e tendo todo esse conhecimento com as crianças, né? Como que foi, como que se deu essas experiências tuas e quais os benefícios, né, das barras para as crianças? E a gente vai chegar lá porque seres extraordinários, né? Mas que tu contasse um pouquinho pra gente sobre Sim, isso. então vamos lá. Bom, quando as barras chegaram para mim, logo eu fui aprender e fui também ensinar depois, né, facilitar as classes e comecei com os atendimentos. E nos meus atendimentos eu atendi crianças, então atendi crianças de várias faixas etárias, com várias características diferentes. E também cheguei a montar projeto, e facilitei classes para crianças, né, com a apostila de criança, porque ela é uma graça, né? Ai, é muito bonitinha. Muito bonito. E assim, antes de chegar a pandemia, a gente chegou a fazer um projeto lá em Bragança Paulista, né? Que é uma cidade próxima aqui de São Paulo, e que foi com a Débora Michelotto, que é a diretora da escola, ela também é de Axis. Então a gente levou esse projeto, eu e a Nivanda, e aí a gente deu as classes para as crianças. Só que a pena assim, do que aconteceu é que na semana seguinte veio a pandemia. Então não deu E para elas não puderam praticar. isso, para poder fazer a prática, porque elas tiveram a aula, ainda praticaram um pouquinho durante a semana, né? Que até essa semana eu ainda conversei com a Débora sobre isso. E aí a Débora falou, não, mas assim que voltar a gente retoma. Porque foi fantástico como eles pegaram. Às vezes eu fico vendo os vídeos, né, que a gente filmou, as classes, mas, gente, foi uma graça, porque as crianças pegam com muita facilidade, né? E eles saem usando assim a ferramenta, eles não têm ponto de vista, Isso é então é muito, sensacional, né? muito Eles interessante, não porque têm julgamento. não, eles vão e vão fazer, entendeu? Eles vão testar. Então, assim, estava sendo muito bacana. Então, vamos ver aí agora quando reabrir tudo de novo, para a gente poder continuar esse projeto. Agora, com relação a atendimentos, eu tive, assim, situações fantásticas, né? Porque a gente vê o crescimento. Agora, o que é legal é a gente também não ter expectativa sobre o que vai ser, né? Porque para cada criança, às vezes até teve sessões em que a mãe falava comigo, mas Rosana, olha isso, eu falo, eu não sei o que vai ser. Vamos, vamos esperar, vamos primeiro Sim. fazer e depois a gente vê o que aparece. E, gente, surpreendente, né? Porque quando você está sem expectativa, a coisa é melhor ainda. E é um exercício, né, Rosana? Isso da gente atender sem expectativa, né? Sem expectativa, é isso mesmo. Eu lembro que eu fui para o interior e aí tinha uma amiga minha, eu tinha recém feito a formação de barras e ela tinha um menino e ele tinha muito medo de temporal, assim, ele ficava muito mal, assim, ele chorava, não dormia.
E aí eu apliquei barras nela e ele muito assim, espiado, me olhando, né? Assim, o que que essa mulher tá fazendo com a minha mãe? E, e aí eu fui muito sem julgamento naquele dia, porque eu entendi que ele não queria. Então, ok, se você não quer. E aí eu, né, relaxei, assim. E aí eu fiz nela, e aí eu apliquei nele, assim, 20 minutinhos. E para minha surpresa, ela me mandou mensagem, acho que umas 2 semanas, e ela disse, Bru, ele perdeu o medo de temporal. Olha que E, e aí foi muito legal, porque foi bem isso que você falou. Eu não criei expectativa do que ia trazer de resultado para ele. Simplesmente eu fiz e deixei ele ser o que ele estava requerendo ali, né? E é muito legal isso. E eu gostaria que tu me contasse, assim, experiências que tu teve, né, com crianças com síndromes e diagnósticos, assim, que ditos, né, nessa realidade, são rotulados, né, diagnosticados e ok, é isso, você não pode fazer mais nada agora. é, E a gente sabe, né, os benefícios das barras. E eu gostaria que tu me contasse as tuas mágicas por ó, aí. vamos lá. Eu tenho assim, o autismo, ele tem diversos graus, né? Então, assim, você vai ter o autismo que é leve, você vai ter um autismo que é mais severo, você vai ter um autismo que a criança não olha para os seus olhos, você vai ter o autismo que a criança tem contato com você. Então, diverge de pessoa para pessoa, não é assim, ah, olha, nenhum autista olha nos olhos. Não, eu atendi autistas que olhavam nos olhos. Tem autistas que não olham nos olhos. Então, vai depender muito do grau que tem e cada um vai pender para um lado. Então, isso que é legal a gente não ter as expectativas e também não ter julgamentos e baixar nossas barreiras na hora dos atendimentos. Por quê? Porque essas crianças já pegam muita influência do meio. Então, muitas vezes, ela está ali com tudo aquilo que é toda a projeção que a mãe tem sobre ela, né? E não dá para dizer assim, ah, eu não tenho projeção sobre meu filho. Tem. Você tem medos do que será o seu filho no futuro, e quando eu morrer, quem vai cuidar dele? E por aí vai, né? Esse é um dos pontos, fora tantos outros que às E é vezes. mãe. Sim, né? Independente de você ter filha sem mãe, sempre tem, por mais que a gente faça, a gente tem que ficar, é um treino, baixar nossas expectativas sempre pelos nossos filhos, porque a gente Sim. acaba criando, né? Então, essa era uma das coisas que eu observei, que quando você vai baixando essas expectativas, e aí você vai aplicando as barras nessa criança, muito das coisas vão embora. E aí você fala assim, uau, curou o autismo? Não. É porque era tanta coisa, tanta projeção ali em cima, né? Olha, é a projeção de professor, é a projeção do médico que atende, do terapeuta, enfim, de todos os profissionais que atendem aquela criança, dos amiguinhos da escola, dos priminhos. Então, é tanta projeção que vão pondo em cima da criança e que é um fardo grande. Então, aí quando você vai e aplica as barras, muito daquele fardo vai embora. Uau. Então, e aí você percebe que, como aconteceu aqui, eu tive uma criança que ela chegou, ela mexendo com as mãos, olhando para baixo, não olhou para mim, ok, não tem problema. A mãe chorando, olha só, agora deram esse diagnóstico, né? E aí eu falei, calma, né? Vamos fazer. Vamos fazer, não quero nem ouvir o que você tem para me dizer. E aí fui e apliquei as barras, né? No menino. E aí foram algumas sessões e as coisas foram melhorando, né? Assim, medo foi uma das coisas, tinha medo de cachorro, de gato, de tudo. Isso desapareceu. Sumiu. É. E aquela mãozinha que fazia assim, depois de umas aplicações, não mais existiram. Ai, Nem que tava demais. fazia assim com as mãozinhas, né?
E aí foi se empoderando, foi criando autonomia, ah, foi melhorando a questão motora, a questão de coordenação motora, né? Das coordenações finas. Ah, não conseguia escrever, não conseguia copiar as coisas da lousa e de repente, do nada, começou a copiar, começou a fazer tudo e aí foi totalmente diferente. E a pergunta que ele me fez foi: você me deu um cérebro novo? Eu não, Uau! estava tudo aí. Ai, Falei, que coisa apenas, querida! apenas você se empoderou, já estava aí, né? E o que que Já foi está. isso na realidade? Foi o quê? Saiu todas aquelas projeções que estavam ali. Quanta coisa a gente absorve do meio que não é da gente, né? Uhum. Então, assim, e eles nem sabem, muitas vezes, ah, comunicar para a gente o que eles estão sentindo. E eles não sabem que não são deles aquilo. Por isso que o Axis tem a ferramenta quem pertence isso, porque é bem isso Exato. mesmo. Você pega coisas do meio, imagine eles, e aí eles se comunicam com a gente de uma forma diferente. Só que a gente está querendo que eles se comuniquem como nós. Então, essa é a coisa. Você está indo por um caminho, ele está vindo por outro. E ele fala, não te entendo. E você fica, não te Sim. entendo. Então, você quer colocar ele dentro do seu mundo, quando na realidade a gente poderia se dar a permissão de ir para o mundo deles, né? E por que não? E Uhum. ver quais são ali as possibilidades que tem ali naquela criança. Então, as perguntas são muito bem-vindas, né, Bruna? Você também aí faz as barras, você com certeza sabe que muitas vezes requer uma pergunta naquele momento, né? Para abrir um espaço novo, né? Sim, nos nossos atendimentos. E não é para ir para o errado de você, é para você indo para o certo de você. Então, Uhum. você fazer perguntas que empodere, né? Como o que está certo aqui nessa situação que eu não estou percebendo, o que está Uhum. certo nessa criança, o que essa criança quer me mostrar, né? Que possibilidades existem aqui, e ali as coisas elas vão aparecendo e vão se mostrando. E é justamente isso, né? Estar também no estado de vulnerabilidade, né? E, Para lidar com eles, assim. E eu vejo isso que não só com as crianças, né, que já têm um diagnóstico de autismo, de TDAH, de toque, né? O quanto que é importante o baixar as nossas barreiras e assim, vem cá, agora a gente vai conversar de igual para igual, né? é, E ter esse acolhimento e o quanto que é necessário isso, né? E, e a gente vê assim, realmente a rotina deles é muito mais agitada, né, do que uma criança que não tenha um aspecto diagnosticado, vamos dizer assim. E a gente causa isso, né? A gente tem essas expectativas, essas projeções do que é normal. Só que isso, quando eu entrei no Axis, eu vi, cara, o que é normal? Então a gente fica definindo, né, e colocando tudo em forma e uma estrutura de que tem que ser assim, porque eu sempre cresci assim, com essa visão. E o quanto que nós precisamos, né, se reorganizar dentro disso, né, ter uma reeducação de olhar para isso de uma forma diferente, né, e o quanto que as barras, eu vejo assim, correr as barras numa criança é muita contribuição. E os pais, né, também ter essa ferramenta para eles poderem também tirar todas essas projeções e expectativas que tem sobre o filho e como deveria ser a educação deles, né, toda essa preocupação que eles trazem, né, e como tu falou, 98%, né, de tudo que a gente sente não é nosso, é nosso. é do meio. E aí, como que essa criança fica, né? E aí, como não ter crises? Se ele está percebendo todo ao redor deles, né? E eu gostaria que tu me contasse, assim, as ferramentas, assim, além das barras, que a gente Olha, sabe que tem outras ferramentas também, né?
para colaborar? Tem muitas ferramentas, né, Bruna? Começa com as perguntas. As Uhum. perguntas eu posso fazer milhares de perguntas, né? Não tem uma pergunta certa. Se alguém depois quiser, a gente tem até o e-book na página do Empoderando Pessoas, eles podem entrar lá e pegar algumas perguntas para dar um norte do que seriam essas perguntas. Mas, Ótimo. né, é para te dar um norte, porque você também pode fazer as suas perguntas. A única coisa é que a gente nunca faz perguntas com porquê, porque o porquê leva para uma resposta, para uma definição, leva para um julgamento e para uma desculpa, né? Então, não, a gente deixa sempre algo aberto, por isso que a gente fala, como pode melhorar? O que mais é possível aqui, né? Que eu O não que se requer? considerei, o que se requer. Então, as perguntas são mais abertas. Uma das ferramentas que eu Ótimo. usei muito na escola, Bruna, porque assim, na escola eu não podia pôr a mão na criança, ok? Você não pode tocar, né? E eu também não ia, imagina, vai lá, vou fazer barras de axis, não tem cabimento, porque o povo ia achar, falar que eu era uma louca, né? A escola é cheia de Ô, regras, Rosana, então, ok. sim, eu Então, só vou naquele aproveitar momento, aqui para ler uma foi. perguntinha. Ô, Rô, desculpa te cortar, mas já para aproveitar. A Jaque, ela tá fazendo curso de pedagogia online É e ela Jaqueline, está tô nos vendo aqui. perguntando o que que é essa barra. Tu pode explicar para Ela falou gente? que está fazendo pedagogia. Oi, cortou. Tá, então peraí que eu vou falar um pouquinho. Oi, Rô. Então vamos lá. Barras, Jaqueline, Tá. são uma técnica que tem 32 pontos na cabeça. Tá ouvindo? Sim, sim, tô te ouvindo. Tá, então as barras elas são 32 pontos que a gente tem na cabeça. E aí, a pessoa que tem o curso de barras, ela é um praticante de barras. Então, ela vai tocar esses 32 pontos na cabeça da pessoa, onde ela vai estar liberando crenças limitantes, pontos de vistas. Para cada pessoa vai aparecer uma coisa depois de uma sessão de barras, né? Porque é o que o seu corpo vai liberar daquilo ali. O que mais ali no seu corpo está te incomodando e o quanto você quer liberar daquilo. E aí, quando você pode liberar diversas coisas. E o que a gente libera, o legal é que não volta, né? Então, você pode, numa outra sessão, liberar outras coisas. É Isso são as progressivo. barras, né? Isso. E que mais? E aí, assim, se você não sabe, Jaqueline, procure para receber uma sessão de barras que você. E aí depois você vem contar para nós o que aconteceu com Como foi? você. Isso vai ser muito legal, tá? Então, vamos lá, Sim. voltando ao que eu estava falando, E, né? e, a, e as. Isso. Que quando você Tá cortando um faz, pouquinho. quando você faz as barras, quando você está num lugar onde você não pode utilizar as barras, você tem outras ferramentas. Na própria postilha de barras tem. E uma das ferramentas que eu utilizei muito na escola era a frase maluca, né? Tudo eu posso Uau, crescer, nada eu sim. posso. Então, assim, que situações? Estava tendo lá uma situação de briga, aí corriam lá me chamar, olha, então vai ter uma briga no pátio. Aí eu já ia falando a frase maluca, né? Porque a frase maluca, você fala, gente, você não precisa falar ela para as pessoas ouvirem. Quando eu chegava, já não acontecia aquilo, né? Era bem interessante, porque a molecada parava na mesma hora e dizia assim, não, a gente está aqui conversando. Dava a mão, nós somos Ah, amigos. Dava totalmente o discurso, né? Porque é de fato isso isso que a aí. frase maluca
Você estanca aquilo. Então, você nem precisa, você não pode Dissolve. nem ser parte da briga. A briga está acontecendo lá, você faz daqui. E muitas vezes eu via as crianças surtando na escola. E antes mesmo de ou eu me aproximar, ou de onde eu estava, eu já fazia a frase maluca. E aquilo parava imediatamente, né? E eu tive uma situação em que a criança estava sendo segurada por vários profissionais, porque ela estava violenta, e eu cheguei na frente dela e na hora eu fiz, nossa, o que que eu faço aqui agora, né? Aí a frase maluca, eu apenas Uau! fiz, acho que eu repeti ela só 2 vezes, a criança simplesmente dormiu. Como assim? A pessoa estava, tinham 4 pessoas segurando ela. Ela simplesmente caiu a cabeça e adormeceu. Aí eu fiz assim, pode soltar, ela dormiu. Todo mundo, não, como assim? Como ela dormiu? Ela dormiu, pode pôr ela no chão. Não, ela está dormindo, pode pôr ela no chão. E aí, quando o pai chegou, eu falei, ela está dormindo. Como assim ela está dormindo? Eu falei, não, ela dormiu, tá tudo bem. Então, olha que... As mágicas de Axis, né? Sim, então Agora, quando a gente não... Eu penso, né, no meu caso, assim, que eu observei, Bruna, quando a gente está sem expectativa, Sem julgamento. sem julgamento nenhum, né? Como eu falei, assim, o É. que eu faço aqui agora, né? Como é que eu posso ajudar? Na hora me veio a E é uma. frase e aí eu usei. Então, e foi assim, Uhum. foi mágico, né? Que nem Pode a falar. Mirtz colocou ali pra gente, né? Se pode correr as barras todos os dias em alguém. Mirtz, sim, corra as barras todos os dias, né? É Sim. uma baita contribuição, Aqui assim, eu troco muito barras com o Sandro. E fora que eu mando e o correr. quanto. Uau! Isso, né? Porque quando a gente faz o curso, a gente aprende também a se autocorrer as barras, né? Então, e eu vejo isso, e como que faz a Sim, diferença, né, Rosana? Porque isso faz com que nós ficamos mais presentes, mais conscientes. E o quanto que vai eliminando essas questões de projeção, expectativa, e justamente no momento de crise, tu foi lá, o que que eu faço aqui, o que que eu posso fazer aqui, e veio, né? E veio a resposta e deu super certo, porque tu estava conectada sim, com o momento agora, isso mesmo. né? Tu estava ali. Então, muito presente na situação. Então, isso faz toda a diferença. E tem uma outra pergunta. A Mirtz perguntando para nós, quando não dá para fazer barras, você faz reiki? Tem outros processos também, né, corporais para fazer. É assim, para mandar à distância. Então, por exemplo, se eu vou, a pessoa está à distância, barras não tem a distância. Então, eu posso utilizar mandando reiki, ou dependendo da situação, eu tenho ainda um processo, né, do Axis, que é o único processo que a gente manda à distância, que é o saída pela esquerda. Dependendo da situação. Eu vou utilizar, Uhum. né? Mas dependendo da situação, eu vou sim, como eu tenho o reiki também, aí eu vou mandar o reiki à distância. Em Rô. E sobre aqui estão perguntando também, né? Como que funcionou? Por que que funcionou a frase maluca? Sobre os 98%, assim, né? Quando a gente utiliza, né? Tipo, nós estamos, como a criança estava em crise ou Eu eles não estou te estavam lá no ouvindo. pátio brigando, que tu estava falando isso, né? Então, perguntaram aqui pra gente, empoderando aqui. Para mim, porque Como tá cortando? cortou e eu não ouvi o que você falou. Tá. A gente tem uma pergunta você pode explicar por que que funcionou a frase maluca sobre os 98% que a gente tinha comentado, né? Sim, Conseguiu escutar? sim, consegui. Porque Tá. por que que a frase maluca ela funciona? Bom, primeiro porque ela é maluca e ela vem para mudar uma situação. Então, assim, eu experienciei essa frase, a frase maluca, com diversas situações.
não só com essas crianças, mas eu utilizo ela muito. Qualquer situação que eu queira mudar, né? Que eu vou ver se é para mudar. Não é assim também, eu não tenho controle da vida do outro, eu tenho controle sobre a minha Sim, vida, sobre a vida do outro, não. Então, quando eu utilizo a frase para que aquela situação ali tenha algo diferente que possa acontecer aqui, é como se eu fizesse isso. Porque quando você fala, tudo é oposto para ser, nada é oposto para ser, é como se eu estivesse pegando um cubo e invertendo, né? Tudo é oposto para ser, nada é oposto para ser, tudo é oposto para ser, nada é oposto para ser. Então, é como se eu estivesse invertendo toda hora o que eu estou falando. E toda aí, forma e estrutura muda, utiliza ela dissolve. para uma situação indesejada, isso mesmo, aí muda tudo aquilo. Então, acontece outras coisas. Eu não esperava que fosse acontecer ali na hora. Aquela situação é que não podia ficar, né? Assim, Exato. segurando a criança. Na hora eu falei, nossa, puxa vida, isso não, né? Então, quando eu utilizei a frase, eu entendi que o universo foi ok, vamos mudar aquilo, né? Pronto, Eu digo, né? Mudou o algoritmo. isso mudou o algoritmo, isso mesmo, né? E porque nós somos energia, tudo é um campo magnético. Então, é que nós não fomos ensinados nem acostumados a fazer perguntas. Sempre falaram que nós tínhamos que dar uma boa resposta. E sempre nos Exato. ensinaram a ficar quietos. Uau. E aí, Uhum. hoje, a gente vê que não, que a pergunta ela abre para infinitas possibilidades. E quando eu vou para algo que ali é tudo linear, eu estou indo para uma probabilidade. Então, probabilidade eu já decretei que vai ser daquele jeito. Né? Não, pode ser melhor. Então, Sim. quando você usa as perguntas, e se tudo é energia, se tudo está em movimento, então as perguntas elas agem nesse movimento. Então, por Uhum. isso que a situação ela pode mudar, sim. Né? Altera toda a energia ali daquele campo magnético E que tá reverberando naquele momento, né? isso mesmo. E E é tem outra pergunta. fazer, falar. Nós vamos te sugar hoje. Podes explicar o quanto o medo dos pais sobre o futuro do filho extraordinário, o quanto isso vai para um possível surto da criança, né? Porque assim, olha, é só você pensar em você. Que a gente é um para-raio, a gente capta tudo de todo mundo. E a gente não sabe, só que a gente sente a dor no nosso corpo, a gente acha que é nosso. Então, quando você pergunta para o seu corpo, o que é isso, corpo? Pode mudar isso? Se sim, corpo, como pode mudar isso? Você vai perceber que o seu corpo muda. E muitas vezes aquela dor que você está sentindo, ela vai embora, aquela fome, ela vai embora, né? E aí você fala, uau, isso aqui não era meu, né? E tem outras Uhum. ferramentas. Eu dei um exemplo que eu utilizo quando eu estou com um desconforto, eu estou com uma dor, me veio uma dor de estômago, eu não vou para um remédio. Eu primeiro vou fazer perguntas. Então eu pergunto, corpo, o que é isso? Corpo pode mudar isso? Se sim, como pode mudar isso? Quando eu faço essas perguntas, o meu corpo já muda, né? Agora, eu sei utilizar as perguntas, eu pratico, né? Exato. Porque toda Ok. ferramenta ela Aí, tem que ser praticada, né? aí você pega uma criança dessa que ela tem, como que é uma criança que eu vou falar do autismo, né? E outras também, porque um TDAH, que ele é um transtorno, tem uma mente acelerada, ele vai captando também, e vai captando uma aceleração que nem ele dá conta. E aí, a cabeça dele fica, se você perguntar para uma criança dessa, muitas delas vão te dizer que é como se tivesse vozes na cabeça dela. Porque é como se ela até fala assim, minha mente parece que tem barulho, parece que tem um monte de gente falando, porque eu estou pensando tanto, né?
Então, é, ela está captando. Você acha que ela vai perceber, que ela vai saber que é do pai e da mãe? Não. Então, ela capta isso também. Aí, às vezes, ela fica moada, mas aquela coisa dela, aquela tristeza não era dela, ela pegou da mãe dela, porque a mãe tá triste por tudo aquilo. A mãe tá triste porque a mãe foi lá e o médico falou: olha, teu filho tem isso. Só jogou a bomba no colo dela, né? E aí vai ter que tomar um remédio. Aí quando a mãe olha a bula daquele remédio, a mãe enlouquece, fala: meu Deus, né? Ou muitas Todos vezes, os efeitos colaterais. sim, né? Muitas vezes a criança tem efeitos colaterais, e aí a criança chora para a mãe e fala: mãe, eu não quero tomar isso. Então tem uma série de situações, e ela está captando isso do meio. E hoje a gente percebe, porque a medicina, a gente vem de uma evolução de que os médicos eram os reis, que eles que descobriam, eles que sabiam do que estava acontecendo no nosso corpo. Só que não, porque hoje, se você conversar com o médico, e você já tem muitos médicos que têm falas diferentes, ele mesmo utiliza essa linguagem. Pergunta para o seu corpo, perceba o seu corpo, né? Perceba mais seu corpo para você perceber como que o seu corpo sente, como que é isso. Eles até te perguntam assim: essa dor está quantos por cento? E agora, diminuiu quanto? Até para que é isso? Porque para ele saber da dosagem do remédio, muitas vezes não. Muitas vezes o médico está querendo te dizer assim: ó, presta atenção, presta atenção. Atualmente. Que isso já melhorou, entendeu? Então, hoje os estudos estão diferentes. Desde que eles estudaram o DNA, ali Tudo eles já mudou. descobriram. Eles só não noticiaram para a gente tudo que eles descobriram e eles não passaram a informação dizendo assim: olha, o seu corpo ele tem um saber e você tem um espírito também. Vou falar espírito porque é a forma como vocês conhecem. Na realidade, nós já falamos de ser, que é como se... Nossa, o gato está aqui enfiando a cara. Não sei se apareceu aí. Então, Bonitinha, a minha tá quietinha hoje. ele está aprontando aqui. Então, assim, nós temos o ser e nós temos o corpo. O seu corpo sente frio, o seu corpo sente fome, né? O seu corpo sente dor. E aí, você tem o seu perceber, você percebe as coisas. Então, hoje a gente já mudou, a gente está indo para outros estudos, de que nós podemos, sim, nós temos a cura, nós podemos nos curar, nós podemos conversar com o nosso corpo e perceber o que está acontecendo. Né? É uma nova consciência, né? Desse piloto automático, né? É. Na verdade, o que a gente faz? Quando eu começo a perceber o meu corpo, eu saio do meu piloto automático. Aí eu estou mais centrada em mim. Peraí, deixa eu perceber o que está acontecendo aqui. Né? Deixa eu ver, peraí, essa dor, mas onde que ela está? Ela está forte, ela não está? Deixa eu ver bem, aonde que é? Qual é a dimensão dela? Ela está indo de que ponto a que ponto, né? Então, E até perguntar, né? Vem cá, corpinho, diz aí pra mim, o que é isso, né? Que sensação, que sentimento é esse que tá aí? E muitas vezes, se a gente não entrar no julgamento, o quanto que a gente consegue observar que aquela dor no braço é uma raiva, é uma palavra não dita, é uma preocupação, né? E o quanto que isso nos liberta também, porque a gente tem o hábito, né, de qualquer dorzinha tomar uma medicação e o quanto que essa medicação também prejudica o nosso organismo, né? A Fernanda colocou, fez uma perguntinha. Peraí, Tá. Bruna, deixa eu só completar dessa daí. Uma coisa que eu ensinava para as crianças, para elas devolverem, né? Então, assim, fica complicado, não estava dando uma aula para elas do que era barras, nem das ferramentas, mas eu falava assim: você sentiu uma raiva? Devolve, porque essa raiva às vezes não é sua. Eles ficavam me olhando, devolve. Eu falava assim, ó, devolvo ao remetente. Só devolve. Devolve.
Uau, isso você aí. não sabe de quem é, não precisa saber, só devolve, você vai ver que isso vai passar, né? E aí você pode também ensinar para a criança assim, o que me faria feliz aqui agora, né? O que seria divertido eu fazer aqui agora? Boa. Então, são formas de você ensinar a criança. Eu quis explicar um pouquinho para vocês saberem como que Sim. capta, porque eles captam as dores, captam o pensamento. E aí aquilo fica tão grande dentro deles que aí eles não conseguem. Então, de repente, eles captam uma dor, eles não sabem que a dor, que aquilo ali nem é uma Não dor. é deles. É, Então, captam os entendi. É pensamentos. fazer essa construção, né, Rô? É Isso. fazer essa construção deles se perceber o corpinho deles. É, Com então. E perguntas. aí, então, você vai. E muitas vezes falando uma pergunta para eles assim: o que seria divertido aqui agora? Às vezes a cabeça dele faz assim, ele vai para um outro espaço. E você Uhum. fala para Sai ele, daquele ali. devolve, vamos devolver, vamos devolver. E às vezes ele repete até só por brincadeira isso, e isso vai Mas ajudar já está bastante. dissolvendo. É, que coisa É, linda. é, Olha, as tuas contribuições hoje estão sensacional, assim. Muito bom falar sobre isso. é. Tem mais perguntas. Pode falar. A gente vai ter que fazer a live continuidade. E tá, ele colocou aqui para nós, né, que eles também absorvem o ponto de vista do professor, dos médicos, dos amiguinhos. Também pode prejudicá-los devido a essa captação deles. A Rô já colocou, né, Sim. Rô? Tem mais alguma consideração sobre isso? Dos pontos de vista, é isso que você falou? Não. É de que eles absorvem. Eu acho que já estava dentro, essa pergunta já está dentro do que tu estava explicando pra gente, né? Acho que sim, né? Acho que ficou respondido aí. Uhum. Como eu posso perceber o corpo do meu filho extraordinário? Essa é uma pergunta que ela quer. Porque ela Isso. pode fazer essa pergunta para o filho, né? Você pode fazer essa pergunta. O quanto, o que meu filho está me mostrando aqui, o que está certo no meu filho que eu não estou percebendo e que se eu percebesse mudaria tudo isto? Porque é uma pergunta que você pode Uhum. fazer. Sempre vá para o certo do seu filho. Sempre olhando para o certo daquela situação, mesmo num surto. Qual a pergunta que você pode fazer também durante um surto é: o que está certo aqui nessa situação que eu não estou percebendo? Que se eu percebesse, mudaria toda ela. Uhum. Né? Porque como é bem isso, né? Uau! Porque é justamente isso, né? Às vezes, muitas vezes esse surto é justamente em função do meio que ele está vivendo, né? Sim, e de E repente aí, pode te mostrar até uma situação ali que você fala: ok, agora eu percebi o que está acontecendo, né? é, a Rita que colocou aqui para nós, é, mas é tão difícil porque na prática nem todo mundo está preparado ou sabe lidar com uma criança com necessidade especial. Isso é algo que a gente vive, né? A gente não tem, tanto que É. na escola, como você mesmo colocou ali, nem todos os profissionais estão habilitados e capacitados para lidar com isso, né? Olha, Mas Bruno, vou falar antes de eu ter o Axis. Eu sempre trabalhei com tá, inclusão, então eu vou falar como que eu via. Eu tinha, sim, dificuldades, às vezes, com algum professor dele não compreender, porque as pessoas buscam por manual. E mesmo que a gente, na escola, lá que eu aprendi a lidar com isso, eu lia todos os CIDs, eu sabia tudo, eu sabia identificar, explicava até como é que tinha que lidar com cada um, trabalhar, tal, porque era o conhecimento que eu tinha, ok? Enquanto pedagoga. sim. Tá. Eu sempre batia nessa tecla de sem saber, sem ter o Axis, assim, pergunta para saber o que é viável ensinar para essa criança aqui.
né? Porque cada um tem uma forma de aprender. Então, vamos lá, você tem uma criança que ela só fala, tem criança autista que ela só fala uma coisa, assim, ela só fica com, por exemplo, tem um desenho, vamos lá, um desenho do Baby Shark, tá? Que as crianças adoravam. Então, você pega ela e só falava naquilo. Desviava a conversa um pouquinho, ele voltava naquilo. Desviava a conversa, ele voltava naquilo. Como é que você trabalha com uma criança dessa dentro da escola? Você pega esses desenhos do Baby Shark, você pega o filminho, vai assistir o filminho e monta a tua aula em cima do filminho. Né? Então, monta lá a aula de ciências, monta a aula de história, não importa. Porque eles Uau. estão de uma outra forma. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem que a criança aprenda o que é daquela série. Ah, vai passando. Não é bem isso. É o que ele deu para ele pegar disso tudo aqui. É o suficiente para ele. Se aquele saber vai fazer ele avançar, e sempre você tem que olhar assim, emocionalmente, é melhor ele avançar com essa turma? Vai criar mais, né? Como eu olhava lá, eu sempre falava assim para os professores, ok, agora olhem para essa criança e vejam. Tá, porque se você vai querer fazer comparações, você vai falar, não acompanhou. Não, peraí, eu não estou comparando com ninguém. Dentro do que ele pode, o quanto ele avançou. Ele teve bastante avanço, ele fez isso, ele está se comunicando melhor, ele tem, ok, então olhamos para tudo que está certo ali, ok? E aí, você olhava para essa criança. Existiam crianças que, às vezes, era preferível ela ficar. Aquilo não como uma retenção, mas porque ela ia ficar mais segura. Porque ela se comparava com os outros. Né? E aí ela se diminuía. Então ela se sentia menos. Só que naquela época não tinha o Axis. Então vinha a reprovação. Não tinha todas essas ferramentas. Hoje você tem outras ferramentas, dá para você trabalhar muito mais diferente isso. Mas é uma forma que as pessoas elas não têm que ter expectativa daquela criança. Ela vai no tempo dela, da forma dela, e ela vai chegar. E ela não tem que chegar da forma que você espera. É o que ela vai te mostrar. Isso é importante. Né? Eu lembro de uma criança que o professor de ciências, ele estava explicando lá rotação, translação, e é uma coisa dos planetas, e não era tão simples assim, né? Para as crianças entenderem. E o professor explicou e levou lá uma bola e fez toda uma coisa lúdica com as crianças. E tínhamos crianças ali de inclusões. No dia seguinte foi assim, maravilhoso. A mãe me liga e fala assim, você sabe que meu filho chegou da aula, pegou o ventilador, colocou no meio da mesinha e ele ficou rodando em volta. Punha o dedo e mostrava e me explicava. Depois de um tempo, Rosana, eu consegui perceber que ele estava me explicando, que aí ele foi, pegou a matéria e mostrou para mim, no livro, que ele tinha aprendido. Ele era autista, ele não sabia ler, mas ele pegou o que era isso, como que era a rotação. Né? E é uma coisa porque aquilo ali não é concreto, mas o professor trouxe de uma forma lúdica e que ele entendeu. Então, olha, toda a comunicação que ele teve com a mãe, ele não aprendeu? Claro que ele aprendeu. Olha que bacana, né? Então, é você olhar sempre para aquilo como algo grandioso e não algo pequeno. Você olhar assim, tá vendo, ele não sabe falar? Não, ele foi lá e mostrou de uma forma magnífica, que a mãe me ligou assim, meu Deus, eu entendi a aula que o professor deu só pela forma como ele ficou, que ele fez. No começo eu não estava entendendo, quando ele pegou o livro e abriu o livro e mostrou para mim e começou a girar em volta da mesinha, ela falou, nossa, ela estava super Ele estava feliz. compreendendo. Então, você percebe que as pessoas, você
estar aberto até como é que eu vou poder ensinar o meu aluno. Isso não é nem só para quem tem, que para quem tem algum diagnóstico. Eu digo que para qualquer um, porque cada um Uhum. aprende de uma forma, né? E o professor trouxe aquele aprendizado para todos. E ele captou. E ele captou o que ele captou, pronto. E é isso. É isso que as pessoas têm que perceber, né? Sim, e valorizar que a mensagem foi passada e ele conseguiu compreender do E, jeito dele. e o que E a gente tem essa. a gente tem nas escolas, Bruna, muita expectativa do professor. Expectativa. O professor, ele quer que todo mundo seja da mesma forma e que todo mundo chegue do mesmo jeito. E não é isso. Não adianta ficar só no discurso, dizer que todo mundo é único, todo mundo é único, todo mundo é único, e quando eu vou lá e Na prática. Uhum. e aí eu esqueço de que todo mundo é único, porque aí vai me dar trabalho. Vai dar Uhum. trabalho, infelizmente. E eu sempre falava, o que não deveria ser, era ter escolas grandes. As escolas deveriam ser menores, com turmas menores, para que cada um pudesse se desenvolver da melhor forma, né? Mas Exato. ok, tá assim, então como pode melhorar? Como é que a gente pode Como pode. dar a volta nisso, né? E fazer diferente Exato. e descobrir formas diferentes de Uhum. aprender aí. E aqui a Cris colocou, né? Já estou com vontade de ajudar meu filho se libertar com o Axis, com todas essas informações. Parece ser uma terapia magnífica. E é Então, mesmo. ela realmente é, né? Ela é sim. E não só, como tu falou, né? Não só para as crianças que já têm um diagnóstico, mas para todas as crianças, né? E é bem essa questão também dos pais aprenderem para poder apoiar os seus filhos e até mesmo o casal se apoiar, né? O quanto isso é importante, o quanto o Axis abre essa possibilidade de novas consciências, de nós não precisar mais ser a caixinha quadradinha que tem que ser dessa forma, porque a família hoje ela mudou, tudo mudou, né? Tá tudo Sim, diferente. Então o Axis traz essa possibilidade, né, Rosana? é isso mesmo. A gente vê o quão grandioso é, o quanto a gente pode melhorar isso, né? E pode descobrir muito mais coisas, porque as perguntas estão aí e não para, né? Não tem fim isso. Então Sim. é você e o E é teu. uma construção. É. Eu cada vez mais eu me surpreendo, fico encantada com as ferramentas, né? E você acha que, que é só isso? Não. Aí você aí vem e descobre outra coisa, né? E aí você fala, nossa, Sim. meu Deus, ainda estou descobrindo coisas novas, né? Eu fiz o curso de barras de Axis lá em 2017. E hoje eu ainda olho para a postura de barras e às vezes eu estou numa classe e eu descubro algo novo, algo diferente. E olha que com o Sandro foram mais de 300 classes. Uau! É muita classe. Então é muita classe. Então imagina só, podemos dizer que lemos essa apostila 300 vezes. E o É. quanto ainda eu me surpreendo com coisas assim que vai. Por quê? Porque você vai tendo consciência. Porque a Uhum. consciência vai vindo. E aí você fala, nossa, olha só o que veio agora aqui. Ó, deixa eu fazer isso aqui para ver o que vai aparecer. Não É, tem limites, né? não tem mesmo. E isso é legal porque cada vez que, é bem como tu falou, assim, eu me percebo, né? Eu tô recente, 2019, mas eu já fiz um monte de coisa justamente porque é um avançar que tu faz um curso, um processo corporal e vai É, te trazendo mais consciência e o quanto que essa consciência eu consigo contribuir mais com as pessoas que me buscam, né? E principalmente isso que tu trouxe hoje, essa live foi muito assim enriquecedora com todas essas informações que tu trouxe pra gente, né? E o quanto que a gente pode fazer diferente, não se limitar por um diagnóstico, não achar que porque é diferente tem que ser assim. Não é que tem que ser assim. A gente pode mudar a nossa realidade o tempo todo. E as perguntas, elas estão aí para isso, né? Para a com gente certeza. mudar
essa realidade. Nossa, eu estou encantada com o teu trabalho, Rosana. Muito bom, muito bom. Vamos ver se tem mais algumas perguntinhas, porque passou tão rápido, Rô, que Passou. falta 5 minutinhos. A gente achou que ia falar Axis, só meia horinha, né? tu viu? Que coisa linda. Axis trouxe a contribuição de libertar da inconsciência e anticonsciência através da livre escolha. Isso mesmo. E Pode escolher o tempo a Ja- todo. adoro. E depois que eu aprendi a palavra desescolher, ficou tão mais fácil. Não é? Axis traz vida para a nossa vida. Pessoal, vocês têm mais alguma perguntinha para Rosana? Se desejarem, a gente faz uma nova live, né? Não tem problema. Mas essa nós vamos ter que encerrar. Vamos ver. Tá me escutando, Rô? Travou aí a Né? imagem. Cortou. Que você falou. Não, acho que o pessoal não tem mais perguntas. Então, Mas então, para quem não conhece o Axis, eu vou dizer aí que vocês procurem alguém que aplique barras de Axis, vá fazer uma sessão, né? Receba barras e corram as suas depois barras. aí você vê o que aparece e vê o que você escolhe, né? Se você escolhe fazer um curso, o que você vai escolher a partir daí, né? E é uma coisa bem interessante também, né, Rô? Se a criança não aceita o toque, nós temos outras ferramentas, né, para que a gente possa aplicar nela uma energia, algo diferente, que não precise fazer com que ela fique ali mais de 15, 20 minutos para receber. A criança recebe barras muito rápido, né, Rô? Sim, também. E uma coisa também que você pode fazer aplica só quando você é mãe e você tem uma criança assim, você aprendeu as barras, muitas vezes eu oriento, aplica 2 pontos só. Aplica só, aí eu falo assim, aplica só esses 2 pontos e você, por exemplo, banda de implante e aplica reestruturação de corpos. Só. Por quê? Porque muitas vezes a criança é o que ela vai te deixar fazer. Então, você vai conversar com o corpinho dela e aí você vai fazer. Faz 2 pontos. Aí, depois, no outro dia, você faz outros 2 pontos, ou até repete esse, não tem problema. E aí, Sim. isso você vai trabalhando aos poucos e você vai vendo a mudança. Eu fiz isso com uma avó e uma mãe que tem uma criança com síndrome de Down. Então, elas têm o curso e aí elas vieram perguntar como que elas poderiam fazer, que elas não sabiam por onde elas iam começar. E aí eu falei, bom, vocês têm o curso, ok? Então, vamos fazer assim. Então, faça só 2 pontos. E ok, é o que ela deixa, porque eu peguei a criança, fiz e falei, ó, o que ela deixa é isso, então é só isso que você vai fazer. E não precisa... O Sandro colocou ali pra gente, né? E rode os Becamex. Também, muitas vezes. Muitas vezes. Gratidão, Sandro. É legal rodar os Becamex. Eu gosto, eu percebo que mudou. Essa avó, hoje ela me mandou uma foto da criança e ela falou assim, olha, ontem foi meu aniversário e ela passou o dia inteiro comigo. Ela falou, olha a leveza que ela está. E, de fato, se você olhar a foto da criança, assim, ela estava... Tá na paz. irradiante, sabe? Tava assim, ela falou, olha essa foto, Rosana. Olha que coisa linda que está. E ela falou, eu percebo mudança nela. Então, é isso. Se tá bom para a família, tá ótimo, né? Sim, e vão construindo, né, uma nova relação, uma nova forma de se relacionar. E o Axis traz isso, né? Traz isso para as famílias. É uma nova forma de ter uma comunicação mais clara, né, mais consciente com a sua família. Então, nossa, é
é só contribuição realmente, né? Com E a certeza. maior contribuição do dia hoje foi tu aqui, né? Trazendo esse assunto maravilhoso. Eu que Acabou nosso agradeço. tempo. Eu que agradeço participar com você, porque foi um assunto assim leve, gostoso. Gostei do pessoal aí que interagiu, porque é muito bom quando fazem perguntas, né? Então, quando Sim. nos traz as perguntas, nossa, é fantástico. Uhum. E é isso Então aí. tá, Rosana, muita Gratidão. gratidão, gratidão por esse momento contigo, o quanto que a gente aprendeu, expandiu, o quanto tu trouxe contribuição para nós, né? Para todas as mamães que estavam e papais que estavam online. Então que possamos, né, expandir com mais consciência, mais presença e corram as suas barras. Se alguém ainda não experimentou, experimente e perceba, né? Perceba o que seu corpo está requerendo no momento. Sim, isso aí. Então, gratidão a todos por estarem aqui. Adorei estar aqui e adorei vocês terem contribuído aí com as perguntas de vocês. Gratidão. Gratidão, Show, Bruna. E agora a Rosana. gente vai para outra Gratidão live, eu. Bruna. Isso. Tchau, pessoal. Gratidão por tudo. Tchau. Tchau. Gratidão. Tchau.